Salmos de número 42. Está escrito assim: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Já quebramos alguns protocolos, então pegue na mão de quem está do seu lado. Não, mas é para segurar a mão da pessoa, isso. E aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Isso, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre Ipatinga nessa noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: olhe para quem está do seu lado e pergunte ao irmão: você está pronto para uma grande viagem? Diga: uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? O tempo passa e acaba indo embora toda a energia que a gente tinha quando jovem, a vitalidade acaba se esvaindo, e o que resta é a maturidade, e não há nada melhor do que a maturidade. Digo isso porque dia desses, pastora, eu estava pregando num evento, e no final do culto chegou um grupo de jovens, falaram assim: pastor, nós amamos a pregação, mas que saudade da época que o senhor dava uns pulos no púlpito, uns golpes de karatê, né? Aí eu olhei para eles e disse assim: eu também sinto saudade dessa época. E não é que eu não tenha mais ânimo para fazer, eu não tenho mais condições físicas de fazer. Eu fui tentar dar um pulo esses dias, travou a coluna. Hahaha, porque não é você, bocó. O relógio do tempo, como eu preguei aqui da outra vez, ele não para nunca. Então, que Deus nos dê sabedoria para vivermos o melhor tempo da nossa vida, não o passado, nem o futuro, mas o tempo presente. Amém? Quando eu abro a minha Bíblia aqui no Salmo de número 42, eu tenho uma revelação muito profunda que Deus dá através de Davi. Na verdade, esse salmo é um poema que saiu do coração do maior músico do Velho Testamento, o maior poeta da Bíblia Sagrada, que era o grande e poderoso rei Davi. Interessante é descobrirmos a história de como e por que este salmo foi escrito, e de que forma aconteceu a história que vai ser narrada para nós aqui. Esse salmo, desde criança, eu sempre tive muita paixão por ele, até porque não tem como esquecê-lo. Houve um período da igreja brasileira que nós cantávamos uma música sobre a corça todos os dias, né? E tudo por causa de uma banda mineira, né? Diante do trono, que transformou em cântico: assim como a corça anseia por águas. E todo mundo deve se lembrar disso. Mas esse salmo, ele passou a ser diferente na minha vida e fazer parte da minha vida no momento muito de muita luta, no momento de uma dificuldade sem tamanho. E eu acredito que o que eu vou falar aqui vai trazer bálsamo sobre os corações, porque eu estava notando, enquanto a pastora Mônica apresentava, que isso aqui não é um culto comum, está parecendo uma convenção de pastores, né? Tem mais pastor aqui do que em convenções por aí. Então eu acredito que Deus trouxe esses companheiros e essas companheiras para ouvirem algo de maturidade. Gritos e pulos são bons e eu amo isso, mas nós vamos deixar para outro dia. Quando eu ouvi ela anunciar esse grupo de profetas que vieram, eu falei: Senhor,
O que acontecerá hoje à noite aqui? O Senhor disse: anuncie que haverá um grande batismo nessa noite. E eu logo fui falar com Deus: batismo com o Espírito Santo? O Senhor disse: não, haverá um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Então quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque o céu vai descer baixinho aqui sobre nós. Alguns anos atrás, eu passei por um vale muito grande. Aliás, eu quase não consigo lembrar os momentos da minha vida que eu estive fora do vale, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe. E os meus vales geralmente são muito profundos. Tudo comigo vai parar no Jornal Nacional, né? Quando não é no Jornal Nacional, é no Fantástico. Fantástico, Revista Veja, jornais, etc. E muitos amigos, sempre quando me encontram, dizem assim: como é que você aguenta? Teve um pregador itinerante muito querido, muito amigo meu, que ele colocou um apelido em mim. Ele me chama de Highlander. Não sei se tem alguém aqui que lembra do Highlander. Highlander era o guerreiro imortal, né? Podia fazer o que fosse com ele estava vivo, só não podia arrancar a cabeça dele. O restante ele se recuperava com muita facilidade. E eu perguntei para ele: por que você me chama de Highlander? Ele disse: porque você, entre todos nós itinerantes, é o sobrevivente dos sobreviventes. Já se levantaram contra você 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, e o Senhor te manteve de pé. E isso não é mérito humano. Isso acontece quando Deus tem algo na vida de um ser humano. Porque homens conseguem colocar vírgula na sentença que Deus escreveu para nós. Às vezes conseguem colocar ponto e vírgula na sentença que Deus escreveu para nós. Às vezes conseguem colocar um hífen, um tracinho, mas eles não conseguem colocar um ponto final na vida daquele que tem uma vocação divina. Então eu quero crer que nessa noite Deus trouxe aqui para me ouvir pregar sobreviventes. E eu tenho certeza que esses sobreviventes vão sair daqui um pouco melhor do que entraram. Tem algum sobrevivente aqui? Então dá um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pregador aqui. Mude a música, Beto. Essa violência que eu passei, ela atingiu a minha família, atingiu o meu ministério. Vocês devem se lembrar do que eu passei no ano de 2013, naquela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 90 dias de Jornal Nacional, 90 dias de perseguição. O movimento LGBT aqui do Brasil todo se movimentou e se espreitaram contra a minha vida em todos os lugares que eu podia chegar. Depois eu mapeei e descobri que eles tinham no Brasil 257 ONGs. Imagine, 257, uma média de 10 ONGs por estado brasileiro. E todas essas ONGs eram abastecidas com dinheiro público. E a briga deles comigo era só essa. Não era por isso, nem por A, nem por B, era por dinheiro. Porque como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu só fui descobrir isso no final, o Glaico, do meu mandato, como presidente, que com uma caneta minha, uma canetada minha, eu cortaria todos os recursos que esse movimento tinha. E eu não tinha noção disso. Só fui descobrir no final. Aí no final eu já estava para lá de Bagdá uns 3 coqueiros, né? Estava atordoado, abalado. Mas Deus nos deu vitória naquele momento. Passaram-se um ano. E num final de ano, o caldo entornou. Eu não sei se você sabe, né? A nossa mente ela é composta de janelas de inteligência. E o desespero não é um sentimento. O desespero é um demônio. É um demônio que vai fechando as janelas da nossa inteligência. E quando a nossa inteligência se esvai, o que sobra é um instinto. E muitos seres humanos têm um instinto de matar para sobreviver. E outros têm um instinto contrário. Ele tem um instinto de se matar, pensando que vai ter uma vida melhor depois dessa. E já já você vai compreender porque eu estou falando tudo isso. E eu me lembro como se fosse hoje, no mês de novembro de 2 anos atrás, eu entrei em uma crise, em uma depressão profunda. Até então, para mim, depressão, como crente pentecostal, criado dentro de igreja evangélica, depressão para mim tinha conotação espiritual, tinha fundamento espiritual, tinha opressão espiritual. Para mim era uma construção do próprio inferno. E eu acreditava piamente que se orasse, que se jejuasse, a depressão ia embora. E foi o que eu fiz. Eu orei, eu jejuei, e a depressão não foi embora. Ela começou a aumentar. Eu não sei se alguém aqui já teve a infelicidade de ter sido atingido por uma depressão.
Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, porque a depressão faz com que os seus olhos passem a ver as coisas de maneira totalmente distorcida. As cores perdem a alegria, a comida perde o sabor, o perfume não é mais cheiroso, não há mais vontade de estar em público. O desejo é se isolar, se esconder, entrar em uma caverna. No meu caso, ficar trancado dentro do quarto. E eu fiquei trancado por mais de 30 dias dentro do quarto. Como pastor conhecido do Brasil, como político conhecido, tive que pedir à família e os amigos para que não contasse para ninguém, porque as pessoas geralmente não entendem isso. Aqueles que veem um pastor pregar, uma cantora, um cantor cantar, eles apostam e são capazes de jurar que tal ser humano é indestrutível. Alguns acreditam mesmo, pastora Mônica, que a unção de Deus nos blinda de tudo. E não, a unção não nos blinda, a unção nos reveste no momento certo para sermos usados para aquele momento. Terminou aquele momento, a unção se retira. E o que sobra é aquilo que éramos antes da unção vir, seres humanos. E a palavra ser humano é muito pesada. A palavra ser significa entidade invisível. E a palavra humano vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso dizer para você o que é esterco. Então isso é um ser humano, é uma entidade invisível que habita dentro de um pedaço de barro. Quando criança na escola dominical, eu ouvi os professores falarem que nós tínhamos um espírito, né? Que o ser humano tinha um espírito. Com a maturidade, o estudo e a experiência, eu descobri que me ensinaram errado. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo, porque o ter é passageiro, e o que eu sou é eterno. Eu tenho um corpo hoje, amanhã posso não ter mais, porque posso morrer, o corpo ir para debaixo da terra, e depois de alguns dias não tem mais nada lá, porque o pó volta ao pó. Então eu tenho um corpo, tenho agora e posso não ter amanhã. Agora o que eu sou, ninguém tira de mim. Eu sou um espírito hoje e continuarei sendo um espírito na eternidade. E quem disse isso foi Salomão, que o homem morrendo, o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, porque foi Deus que o deu. Então, se somos um espírito, somos metafísicos, somos transcendentais, e muito do que acontece na nossa vida se dá num âmbito onde o remédio não consegue chegar, onde as palavras do médico não conseguem tocar, porque tudo isso está armazenado na nossa psique. Tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos fica armazenado num aparelhinho que temos aqui atrás da cabeça, chamado cerebelo. O cerebelo é como se fosse o HD do computador. Ele é o armazenamento de todas as nossas memórias. Tudo que você viu, ouviu e sentiu, e vou até me atrever a dizer coisas que você talvez nem vai se recordar, porque eram situações intrauterinas. Hoje a ciência já consegue dizer isso, que tudo que uma mãe passa, a criança percebe, e isso pode ser marca sobre ela para sempre. Então o ser humano é muito complexo. O ser humano é tão complexo que o próprio Deus, para nos compreender, teve que deixar a sua divindade lá em cima e encarnar aqui na terra, para viver a nossa vida, para tentar compreender o que é ser humano. O ser humano não é um brinquedo, e o ser humano não foi feito em série. Os animais foram feitos em série, tanto que você vê um leão aqui, um leão em qualquer lugar do mundo, o leão é idêntico em qualquer lugar, parece que foi clonado. Uma girafa é igual aqui, é igual em qualquer lugar do mundo. O hipopótamo. Os animais racionais foram feitos em série. Os anjos foram feitos em séries, segundo a sua categoria. Tanto que em todas as épocas, em todos os tempos, todos os que viram anjos, desenham eles de maneira igual para nós. São de cabelos compridos, reluzentes, de roupa branca. Foram feitos em série. O ser humano não foi feito em série. Cada um de nós foi feito com a ponta do lápis de Deus. Deus, quando fez você, Ele pensou só em você e acabou jogando a forma fora. Por isso que cada vida é um universo, e cada coração é um labirinto. Só conhece tal labirinto aquele que te criou e você. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava vivendo uma vida que não parecia ser vida, era morte para mim, consegui ir até alguns psicólogos. E o psicólogo chegou a dizer para mim: olha, a questão é a seguinte. Ele pediu meu histórico e ele parou para ver os vídeos que eu passei em 2013. Eu apanhei em avião, eu apanhei na rua, eu apanhei em shopping center.
Nós tínhamos plantado 22 igrejas naquele ano. Nós precisamos fechar 14 igrejas em 3 meses, porque todos os ativistas do movimento LGBT descobriram as minhas igrejas e armaram barracas na porta das igrejas e não deixavam ninguém entrar nos cultos. Quando começava o culto e os que eram corajosos para entrar, os gays tiravam a roupa e ficavam pelados na frente da igreja. Esfregaram o órgão genital na cara das minhas filhas. Uma tinha 9, outra tinha 10 anos de idade. Hoje, olhando para trás, eu não consigo compreender como é que eu suportei tudo aquilo. E detalhe, em silêncio. Eu sou um evangelista. O evangelista é um provocador por natureza. Eu sou um evangelista pentecostal. Quando agarro o microfone na mão, eu viro um leão. E aí ninguém conseguia compreender, e nem eu. Como no meio daquele tumulto, eu ficava parecendo um cordeiro. As pessoas cuspiam, batiam, e eu ficava calado. Não é que eu não queria reagir. Eu queria reagir, porque eu não tenho sangue de barata nas veias. Mas eu sabia que uma reação minha iria pesar sobre a igreja. Porque eu era um pastor, sou um pastor. Eu não podia xingar, nem mandar ninguém para aquele lugar. Vontade não faltou. Mas eu tinha que me controlar, porque eu sabia que o meu testemunho seria muito mais forte do que uma ação minha. Só que tudo isso tem um preço. Tudo que você ouve, vê e sente vai ficando armazenado, e o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que naquele ano, eu não me lembro o que foi que aconteceu. Com certeza foi uma notícia triste. Pingou uma gota dentro do meu vaso e o vaso entornou, e eu entrei em depressão profunda. A família sofreu muito, eu chorei muito, eu desejei a morte. Eu entendi Elias dentro da caverna. Eu entendi alguns amigos que saltaram dessa vida para outra, como meu querido amigo, pastor Júlio Ribeiro, um amigo lá do Rio de Janeiro, que saltou da vida para a morte. E eu vi crentes espancarem ele pela internet, e até questionando se ele não tinha, porventura, algum tipo de pecado escondido, e com vergonha do pecado vir à tona, tirou a sua própria vida. Um bando de gente suja, querendo falar de um mal lavado. Nenhum ser humano deve tocar na vida de outro ser humano. Nenhum ser humano deve fazer juízo de valor da vida de outro ser humano. Só conhece o ser humano do lado aquele que comeu com ele pelo menos 1 quilo de sal. E olhe lá, nem marido e nem mulher conhecem um ao outro, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto há 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque cada ser humano é uma peça única.